A questão do Vinha acho que é reflexo de uma longa inatividade, né? Ele ficou muito tempo parado. O Vinha teve lesão de ligamentos e fratura, né, no local, então foi uma lesão muito séria. Eu acho que ainda não... Ele é relacionado, ele fica ali para entrar uns minutos, mas provavelmente, acho que quase com toda certeza, não tem essa informação lá de dentro, mas se ele não está jogando, porque ele ainda precisa de algum tempo de treinamento, tudo para começar um jogo, né? Ainda mais da intensidade que joga o Flamengo. E o Varela se adapta bem ali, então o Felipe certamente vê mais segurança em colocar o Varela e deixar o Vinha como opção para jogar uns minutos. De repente entrar no segundo tempo e tal. A gente não pode ignorar aí a lesão dele, foi muito pior que a do Pedro, né? Você imagina, ligamento e uma fratura. Voltou até rápido. Até a expectativa era que demorasse mais, os dois voltaram muito rápido, né? Esses desfalques faz parte, né, da rotina, todos os times vão conviver com isso, para isso você montou um elenco grande. Por isso eu acho toda a discussão, quando alguém é contratado, mas quem vai sair do time? Eu acho isso uma bobagem colossal, porque obviamente em algum momento alguém vai sair do time, por questão de suspensão, lesão ou preservado por controle de carga, como se fala hoje em dia, ou por um momento técnico inferior a outro colega. Por algum motivo você vai ficar fora do time, vai entrar, todo mundo vai jogar. Eu acho que o Santos deve fazer hoje, tem tudo para fazer hoje o grande jogo dele na temporada, acho que a motivação para isso não falta. Enfrenta o líder do campeonato, o Flamengo muito motivado, o Santos ficou esse tempo todo só treinando, não jogou jogo oficial, só amistoso, se preparando, houve tempo o Kleber Xavier colocar em prática ali o que ele espera do time. O Santos contratou muito, tem bons jogadores, eu acho que o Santos hoje tem uma obrigação com a sua torcida de fazer um jogo bom. Se não for hoje, vai ser quando? Mas o Flamengo é forte. Pois tem que fazer um jogo bom contra um time forte. Era para enfrentar o Palmeiras na sequência, mas o jogo foi adiado, né? Com Palmeiras e Flamengo. Então se preparou para esse jogo. O Flamengo domingo mostrou como se comporta e vejamos se vai se comportar da mesma forma, mesmo fora de casa, com aquela intensidade, pressionando tanto o adversário como o São Paulo, que foi asfixiado pelo Flamengo durante praticamente toda a partida. E o assunto do Pedro, eu vejo aí uma situação assim... eu concordo com tudo que o Felipe fez, acho que ele poderia moderar um pouquinho um termo ou outro, né? A eloquência utilizada acho que poderia ser um pouco menor, mas ao mesmo tempo acho que aquilo reflete uma certa indignação. Foi uma coisa claramente pensada, não foi um ato impensado, chegou na hora, falou, o cara sabia o que ia falar. Ele até sorri quando é perguntado sobre o Pedro, que ele falava, tipo, esperando essa pergunta. A imprensa fala com ele, Waldo, ele fala, depois do jogo eu vou falar sobre isso. Né? E aí quando pergunta, ele dá um sorriso, como que ele já sabia que iam perguntar, então lá vai. Então é claro que aquilo foi pensado, ele chegou já certo do que ele iria falar. E me pareceu indignado. Eu acho que ele tentou ganhar o grupo, acho que ele ganhou o grupo. Ganhou um grupo, porque o que acontece? Eu cobro do Vampeta, eu cobro do Flávio, eu cobro do Thiago, eu cobro do Kaique, mas não cobro do Pedro. Por quê? Então eu cobro de todo mundo, inclusive do cara que é o goleador do time. Eu acho que ele ganhou o grupo. Porque para jogar da maneira que o Flamengo está jogando, todo mundo tem que correr. Todo mundo tem que deixar tudo em campo. E sábado a gente viu contra o São Paulo, né? O Flamengo viveu experiências do Mundial que eu acho que são muito enriquecedoras. Contra o Chelsea, o Flamengo conseguiu ser dominante, no segundo tempo especialmente. O Chelsea até abriu mão da posse de bola, viu que o Flamengo queria a bola, jogou em transição, venceu o jogo, tomou a virada. E é uma cascata falar que o Chelsea não jogou com interesse, coisíssima nenhuma. Jogou com interesse, foi dominado. E na coletiva, inclusive, o Maresca foi muito questionado pelos jornalistas ingleses que estavam em peso, eu estava lá e vi. Estava até meio bravo. Porque ele foi surpreendido. Acho que foi importante até para o Chelsea, aquela derrota, para ele ficar ligado contra os outros dois brasileiros que ele enfrentou. Tipo, já perdi para um, vou ficar atento aqui, senão eu posso dançar de novo. Ele já enfrentou, estudando mais o adversário, acho eu. Ele falou não que estudou o Fluminense em jogos aqui. Então, porque, lógico, ele foi surpreendido pelo Flamengo. Segundo tempo, especialmente, eles não esperam o time sul-americano, gente, jogando com aquela intensidade. Já contra o Bahia, o Flamengo sofreu do mesmo mal. O feitiço virando contra o feiticeiro. E mostrou um certo, para aquele jogo, despreparo para enfrentar aquela situação que era previsível. Inclusive, a gente falou aqui várias vezes antes do jogo. O Flamengo vai passar por desconforto, vai ser encurralado, vai ser empurrado para o teu campo. E foi. Óbvio que ia acontecer. Né? Mas acho até que teve momentos bons no jogo. Eu acho que, embora o Flamengo não tenha ido longe, acho que o Mundial ele apresentou uma rica experiência desse confronto bem sucedido e mal sucedido com times europeus. Um que é muito forte é o campeão alemão, né? E o outro que é o campeão do torneio e que é o quarto colocado da Premier League, que foi muito menosprezado pela imprensa brasileira, e parte dela, que demonstrou total desconhecimento de futebol internacional. Teve gente falando, Vampeta, você viu, é o pior europeu, pelo amor de Deus, gente, como é que o quarto colocado da Premier League é pior do que o time da Áustria, do que o time de Portugal? Óbvio que não era o pior europeu, gente. Isso aí é uma conversa assim de maluco, é coisa de gente que não tem a menor noção do que está falando.
Sabe? Então, pelo amor de Deus, pô, ainda acham que tem condições de... Cara, vai estudar um pouquinho, ver um pouco de futebol. Mano, o Chelsea se joga o campeonato francês, ele vai para título. Claro, ele ia brigar com o PSG. PSG, para título. Sim, é um time muito jovem, mas tem ótimos jogadores. E aí agora todo mundo percebeu, né? Contra o PSG quando foi campeão. Então, acho que as experiências foram muito ricas para o Flamengo. Não estou falando do resultado, claro que a ganho de campanha foi do Fluminense, que foi mais longe, não estou discutindo isso. Estou falando do Flamengo especificamente. Ele teve experiências muito boas, mesmo na derrota, de sentir a pressão e pensar, como é que eu saio dessa situação? Embora dificilmente vai viver algo parecido no futebol brasileiro, pode acontecer, né? Na Libertadores, até o time brasileiro conseguir reproduzir aquilo que o Cruzeiro fez isso, não com a mesma competência e intensidade, mas fez isso na derrota que o Flamengo sofreu em Belo Horizonte. O Leonardo Jardim botou o Flamengo pressionado e teve dificuldade, e finalizando barbaridade. Enfim, ao contrário do Bayern, que finalizou 4 vezes e fez 3 gols, né? O outro foi contra. Um índice de aproveitamento bizarro, 4 vezes no alvo, 3 gols. Então, aí sábado, né, nós vimos o Flamengo jogando dessa forma. Vai repetir hoje? Essa eu acho que é uma pergunta importante. Para jogar assim, tem que todo mundo deixar tudo em campo. O Pedro é pesado, não tem mobilidade. Gente, o Harry Kane é o quê? É um franzino no corredor? É um jogador grande e pesado também, o porte físico até é parecido. E o cara volta, marca, dá carrinho, dá porrada. Para mim, o lance simbólico desse jogo, com relação ao atacante inglês do time alemão, é a pancada que ele dá no Ayrton Lucas no final. O Ayrton Lucas entrou logo, minuto depois ele pega uma bola, ele está iniciando um ataque. Nem é um jogador de perigo, está iniciando um ataque, está na intermediária ofensiva. O Kane vem lá do meio, dá uma enxadada nele, toma um cartão amarelo, ainda dá uma batidinha assim na cabeça do brasileiro, faz como que, garoto, foi mal. Tipo assim, como que entrar como menino mesmo. O jogo aqui é de gente grande, meu irmão. Aqui o pau canta mesmo. Não tem esse negócio de, não pode, faltinha. Não é futebol brasileiro, não tem Daronco apitando, não tem esses hábitos brasileiros. Então, teve muitas lições aí, eu acho, que tem que ser bem aproveitadas. No sábado, acho que o time mostrou ter assimilado. E o Pedro viu isso do banco. Aí eu fico pensando, será que ele vendo o Harry Kane jogar? Eu falo, cara, como é que esse cara, que também é um jogador grande e tal, não é um jogador leve, rápido, joga dessa maneira? A gente viu ele volta para dar carrinho aqui na lateral do campo. A gente vê isso no futebol alemão, via no futebol inglês, via no Tottenham. Isso é educação tática do jogador. O cara foi forjado no ambiente de Premier League, onde você tem que jogar assim, meu amigo. Senão você não vai se criar. E o Kane não era, no início da carreira, no Tottenham, um jogador cercado de tanta expectativa. Muita gente questionava até a sua qualidade. Eu lembro que eu acompanhei muito isso, comentando os jogos dele na Premier League. E, de repente, deu uma virada. E essa virada é muito reflexo da inteligência do jogador. De perceber, cara, para eu ser um grande atacante, eu preciso melhorar nisso. E o Pedro é muito bom. Mas o que falta a ele, essa intensidade. Melhorou um pouco com o Tite, mas o Felipe quer mais. Se ele tiver a humildade e não se cercar de parças que só concordam com ele, ele vai pensar, porra, o Felipe me deu um esporro, ele exagerou, mas peraí, o que ele tem razão aqui? O que eu tenho que melhorar? Porque se ele for jogar em outro time, se ele for vendido, se ele for voltar para a Europa, se ele for para algum outro lugar, se ele for para a Arábia Saudita trabalhar com um técnico europeu, tem muitos lá, com o Jorge Jesus, lá no time do Cristiano Ronaldo, ou se ele for trabalhar com o Simone Inzaghi, que está iniciando trabalho no Al Hilal, eles vão cobrar isso também, cara. Acha que não? Aí fica aí bonitão, esperando aí que a bola chega para você. Isso não existe mais. Não estou dizendo que ele joga assim, ele até participa e tal, mas precisa mais. Então, se criou um impasse. E eu entendo que o Flamengo ontem, claramente o Flamengo vazou o nome do Castellanos, que é um atacante argentino, que nem jogou na Argentina, começou no Chile, Estados Unidos, joga na Lazio. O cara foi muito utilizado na temporada na Série A, 29 jogos, 28 como titular, 10 gols, 3 assistências. Por que a Lazio vai vender? A Lazio está com problemas financeiros, transferban e tal, algumas questões lá, se não me engano está com transferban, sofreu, tem que me atualizar, não sei se livrou, ainda não. Mas enfim, mas vai vender a preço de banana, jogador avaliado em 25, 26 milhões de euros. Eu entendi que o vazamento desse nome pode até amanhã o Flamengo conseguir avançar. É para mostrar o seguinte, ô bonitão, nós não vamos morrer sem você, a gente vai buscar outro cara, claramente. É muita coincidência, o Pedro emitiu uma nota há 2 dias. A nota é praticamente uma terceirização de responsabilidades. Olha, vazaram uns prints e tal, e aí caiu o meu rendimento. Cara, vazou uns prints, vai lá na chefia, né? E fala, vem cá, o que significa isso aqui? Né? Vocês estão querendo me vender, estão me desvalorizando. Se ele não se sentir à vontade para falar, fala com o empresário vai lá e fala por ele. É porque tem jogador que sabe se garante lá falar, tem jogador que não se garante falar, não sei como é o caso dele. Então pede pro papai falar, o papai não, o empresário, né? Ele lá falar por ele. Porque o jogador grande chega e fala, olha, eu quero conversar. Não precisa nem de empresário, porque não é uma questão contratual. O empresário resolve o contrato. Essa parada, na minha opinião, é uma parada profissional. De gente grande para gente grande. Vem cá, que negócio é esse aqui? O que são esses prints? E aí você se acerta. Ou rompe ou você conserta tudo. Não, foi isso, foi aquilo e tal. Demonstra satisfação, mas é o seguinte, continua treinando, continua trabalhando,
esfrega na cara das pessoas que querem te ver fora que você é imprescindível, ou quase isso. Ninguém é imprescindível, né? Mas que você é o mais próximo possível de ser imprescindível. Agora, o cara relaxa, aí fala, não, eu fiquei assim porque eu vi os prints. Parece coisa de criança, gente. Isso, a nota eu achei pueril. Pueril. Quem escreveu aquilo? Foi ele mesmo? Foi um assessor? Brincadeira, gente. Brincadeira, desculpa, irmão. Ingênuo. Porra, que ele falasse, ó, fiquei indignado, isso me abalou, posso não ter tido um bom rendimento, mas vou treinar e tal e vou jogar. Se o Flamengo não me quiser, eu vou jogar em outro lugar, porque eu vou jogar. Ok. Mas, não, eu fiquei abalado. Eu achei aquilo. Aí o Flamengo responde de que maneira? Vaza, pelos canais já conhecidos, né? A informação de que tem interesse no Tati Castellanos, no atacante argentino da Lazio, que é uma contratação muito difícil. Até hoje pela manhã o Flamengo não havia procurado o time italiano, fez contato com o representante do jogador, mas é muita coincidência, né? Para mim isso é guerra fria, sabe? Você emite a nota, a gente vaza o nome de um jogador que pode ocupar o seu lugar. Aí não é o Juninho do Azerbaijão, é um jogador da Série A da Itália, em boa fase, por 26 anos. Mais jovem até do que o Pedro, né? 2 anos mais novo e que está fazendo muitos gols. Enfim, eu vejo dessa maneira. Então essa situação não está corrigida. Eu acho que essa solução, a solução para isso, tem que ter uma conversa. O Boto, o Felipe, o Pedro e o BAP. Porque o BAP participa das decisões, né? Inclusive a negociação lá do Matheus Gonçalves com o Cruzeiro, depois voltaram atrás, o que foi amplamente anunciado, foi que o BAP conversou direto com o dono do Cruzeiro, Pedrinho. Eu acho até um negócio meio contraditório, porque ele contratou o Boto para cuidar dessa parte. Aí ele vai lá e resolve a negociação. Uma coisa é ele vetar um negócio, né? Tipo a contratação lá do Mickey Johnston, do West Bromwich. A outra é ele negociar direto. São coisas, na minha opinião, meio diferentes, bem diferentes. Enfim, agora eu acho que hoje tem tudo para ser um grande jogo. 5-4, acho que não. Mas tudo para ser um grande jogo. Não teve uma precipitação. Não, que eu estava lendo assim, algumas negociações do Flamengo, tipo assim, o menino que ia lá para Portugal, que era o volante que outro dia valia 20 milhões. O Vitor Hugo? Isso. E aí recuou, né? Voltou, né? Atrás. O Vitor Hugo. E o Matheus e o menino que é pro Cruzeiro. Anunciado agora. O Vitor Hugo, na época, isso até eu chequei com gente da outra. Essa semana agora, eu procurei pessoas da outra gestão para saber. Houve proposta do Wolverhampton, né? Pelo Vitor Hugo, falou, não, houve uma consulta. A gente falou que não tinha interesse em vender o jogador e tal, e não evoluiu. Não apresentaram proposta concreta. Houve uma consulta, falaram em números, mas de forma preliminar. Então é importante entender. Ninguém chegou para falar, toma 20 milhões de euros pelo Vitor Hugo. Houve uma tentativa de conversa, o Flamengo na época. O Vitor Hugo era titular, gente. Jogava com o São Paulo direto. Não, é isso que eu estou perguntando. Não, eu estou falando assim, não do Wolverhampton, eu estou falando a ida para Portugal. Aí agora ele para Portugal. Aí voltou. Esse negócio bizarro. E a própria contratação do irlandês. O Flamengo ia... 3 coisas em uma semana. O Flamengo ia abrir mão de 50% do direito do Vitor Hugo, ele ia jogar no Famalicão e teria 50% na futura venda. Peraí. Então você empresta ao Famalicão, paga o salário dele aí e tal. Eu te dou uma taxa de vitrine. Se você vender o jogador, você tem 10%, 15%, sei lá. O jogador é meu, pô. Ou então você reintegra, porque o Flamengo acabou de perder o Pulgar machucado e vendeu o Gerson. O Vitor Hugo joga no meio campo. E ele faz o lado de campo ali, pela ponta, como fazia o Gerson. É um jogador jovem, tem 21 anos. Eu acho que ele joga bem pra forte, tem bom jogo aéreo. Teve uma queda de rendimento, teve um garoto, cara. Você tem que trabalhar esse cara, recuperar. Então você pega e descarta o jogador. Isso aí eu até falei muito sobre isso semana passada. Bizarro, absurdo, sem nexo. O BAP brecou, fez bem. A outra foi a do Johnston, que aí eles têm uma alegação que ele joga não sei quantos minutos, não sei o quê. O BAP falou sobre isso, inclusive, numa entrevista que ele deu lá para a TV do Flamengo no YouTube. Mas foi um negócio que ficou meio nebuloso ali, né? Porque o Boto ia contratar, foi vetado, não pegou nada bem. E agora a do Matheus Gonçalves, né? Que seriam 3,5 milhões de euros por 50%. O Flamengo já teve proposta melhor do que essa, fazendo um cálculo proporcional ano passado do Red Bull Bragantino. O Flamengo não quis vender, porque aí o Red Bull ia pagar acho que 6 milhões e 70%. Aí o Flamengo falou, 6 milhões eu te dou 50%. Aí não houve acordo. Ele tinha sido emprestado já para o Red Bull, ficou um tempo lá. Né? Então essa proposta nem é melhor do que a do Red Bull Bragantino. Só fazer os cálculos proporcionais. Aí rejeitaram agora. Também era uma venda... Não sei se o Matheus Gonçalves vai virar um grande jogador, mas era uma venda, acho que um valor baixo para um rival direto. Você vai reforçar o Cruzeiro. Aí esse negócio também foi brecado, estava já meio que encaminhado. Mas esse estava encaminhado de presidente para dono, né? De repente voltaram atrás, desistiram da negociação. Muito confuso, né? O que o time tem conseguido acertar em campo, fora de campo, é tudo muito confuso. E tem uma coisa também que a gente tem que entender, né? Que quando você traz um cara de fora, no caso do Boto,
pro bem ou pro mal, ele vai agir de forma muito diferente dos dirigentes brasileiros. Ele é um cara que está do outro mundo, com outra cabeça. Estou defendendo ele não, tá, gente? Nem acusando. Estou dizendo que é claro que ele vai agir de forma diferente. Isso me parece bem evidente. Senão eu deixava o Marcos Braz lá, que tem um jeito de trabalhar mais, o Alexandre de Matos, um cara desse. É uma forma diferente de enxergar as coisas, de negociar e de trabalhar. Certo ou errado, eu acho que isso é uma conclusão meio que óbvia, né? Mas é isso. A questão do Pedro acho que tem que ser resolvida. Acho normal que ele não tenha sido relacionado. Não é possível que em 2 treinos o cara ficou bom, né? Sábado não servia. Aí domingo foi folga, treinou domingo, segunda, terça, já relaciona. É preciso que ele mostre mais. Mas antes de qualquer coisa, os caras têm que conversar. É confuso fora de campo, em campo o time do Flamengo está bem. E acho que hoje tem tudo para ser um jogo bem legal, porque imagino que o Santos deve ter se preparado muito para essa partida, né? É o jogo para o Santos dar uma resposta para o seu torcedor, cara. Porque não adianta só o jogo pequeno. O jogo grande pode ser uma virada de chave, né? Você vai lá, consegue uma vitória em cima do Flamengo, vai empolgar a torcida. E o Santos, repito, não é só o Neymar. O Santos contratou vários jogadores bons, mesmo tendo problemas financeiros. E o Kleber agora teve mais de um mês para trabalhar. Se não conseguir apresentar progresso agora... Ele ainda ganhou mais um tempo porque não jogou contra o Palmeiras. Exato, teve mais dias. Mais dias, fez amistoso e tal. Então, um momento importante para o Santos também. Então, acho que tudo isso faz com que o jogo seja cercado de uma expectativa bem positiva. E você acha que o Flamengo é favorito, ô Mauro? Mesmo com o Santos tendo o retorno do Neymar e, como você disse, precisando mostrar alguma coisa, que é o jogo ideal para o Santos mostrar que pode dar a volta por cima? Eu acho que o Flamengo tem favoritismo porque está na fase muito melhor que o Santos. Mas o Santos joga em casa, então acho que não vai ser um jogo fácil para o Flamengo, não. Vai ser um jogo bem difícil para os dois. Eu imagino um jogo difícil para os dois. Acho que o Santos vai competir muito hoje. Eu imagino hoje um Santos muito diferente daquilo que a gente viu há pouco mais de um mês nos últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro antes da paralisação.